O sol no sertão não se limita a aquecer, ele castiga. É um juiz de fogo, implacável e lento, que espreme a vida da terra e de tudo o que nela respira. As nuvens passavam raras, como promessas esquecidas. Foi nesse cenário de desolação e beleza agreste que a fazenda dos Santos começou a definhar. Não fora a grande seca de 1932 que a matou de vez, mas sim a doença lenta e insidiosa que se alojou no peito de seu Eusébio dos Santos. Eusébio, antes um homem de tronco forte e voz retumbante, que negociava gado e mandava buscar sementes na capital, agora era um espectro fraco, confinado a uma cama de ferro no canto mais escuro do casebre principal. Sua tosse, seca e lancinante, marcava o compasso das horas na fazenda, um som de morte que ecoava pelas paredes de taipa. A alma e o alicerce que mantinham a fazenda dos Santos de pé era Maria dos Santos, a esposa de Eusébio. Maria era uma mulher daquelas que a caatinga molda, resistente como o juazeiro, mas com a ternura e a doçura da flor de mandacaru. Tinha mãos calejadas pelo trabalho no eito, mas que sabiam ser leves ao tocar a testa febril do marido. Seus olhos, de um castanho profundo, carregavam agora uma melancolia que pesava mais que qualquer fardo que ela já tivesse carregado. O infortúnio de Eusébio e a perda de colheitas consecutivas forçaram Maria a tomar uma decisão que ela tentou adiar até o último momento: recorrer ao Major Tibério. Tibério não era um fazendeiro, era o agiota, um homem que tinha transformado a miséria alheia em sua lavoura particular. Ele não plantava nem colhia, apenas cobrava os juros que cresciam com a rapidez de erva daninha, sufocando qualquer esperança de recuperação. O Major Tibério era um tipo de homem que Lampião desprezava mais que a volante. Pois a volante podia tirar sua vida com um tiro, mas o agiota roubava sua dignidade primeiro. O escritório do Major Tibério ficava no coração de Areias Vermelhas, um povoado de barracos poeirentos que sobrevivia à custa do sofrimento dos campos vizinhos. A sala era um contraste absurdo com o exterior, forrada de madeira escura, com um ventilador de teto que girava preguiçosamente, apenas para manter as moscas longe dos livros-caixa, onde estavam escritas as sentenças de morte de toda a região. Maria foi até lá com a cabeça baixa, mas a espinha reta. Ela precisava de mais um empréstimo para comprar medicamentos caríssimos para Eusébio e garantir a sobrevivência dos filhos, pequenos demais para entenderem a gravidade da situação. Ao vê-la, Major Tibério soltou uma risada nasalada e curta, que parecia mais um pigarro. Ele era um homem grande e flácido, com anéis de ouro apertando dedos grossos. Vestia-se com linho branco, sempre imaculado, um insulto vivo à poeira que cobria o rosto de Maria. Dona Maria! Ele começou puxando uma cadeira pesada de jacarandá para si, mas sem oferecer uma a ela. A fazenda dos Santos. Bom, Dona Maria, ela já não é tão santa assim, não é mesmo? A dívida triplicou desde o último empréstimo. E o gado que me deu como garantia? Coitado, magro que só a alma do padre Cícero. Maria apertou o xale contra o peito e encontrou a coragem para falar. Sua voz estava baixa e rouca pelo medo, mas firme. Major Tibério, eu sei do meu débito, mas meu marido, Eusébio, ele está morrendo. Eu preciso de mais medicamento, é urgente. Em troca, eu lhe dou a escritura da última porção de terra boa que nos resta, aquela de divisa com o riacho. É a única que não seca. Tibério estendeu a mão gorda sobre a mesa e bateu 3 vezes com a ponta do indicador sobre a folha de papel. Terra? Escritura? Ah, Dona Maria, a terra está desvalorizada, e o gado que sobra vale menos que uma oração. Eu não sou um homem de caridade, sou um homem de negócios. E os seus negócios, minha cara, estão na UTI. Eu não aceito mais nada de valor físico. Maria sentiu o chão sumir sob seus pés. O que mais, então? Eu lhe dou tudo o que eu tenho de valor pessoal. As joias da minha mãe, as poucas que sobraram, ouro maciço. O senhor pode pegar, Major. O agiota se recostou na cadeira, a poltrona de jacarandá rangendo sob seu peso. Seu olhar não estava fixo nas joias,
mas no rosto pálido e cansado de Maria. E então, ele soltou uma frase com um sorriso que não alcançou seus olhos. Um sorriso frio e calculista. O senhor não entende, Dona Maria. Eu não estou mais interessado no que está fora do seu corpo. Eu estou interessado no que está dentro dele. Maria gelou. Por um instante, o medo a fez pensar o impensável, a temida moeda de troca que muitos homens cruéis exigiam no sertão. Mas o Major Tibério não era um coronel libidinoso. Ele era pior. Ele era um mercador. Ele pegou um caneta-tinteiro de prata e começou a rabiscar um papel. Eu tenho um negócio novo, Maria. Rentável, moderno. Algo que os ricaços lá do sul precisam desesperadamente. Algo que o seu marido, por sinal, também está precisando. Algo que está correndo agora mesmo nas suas veias. O sangue, Maria. Eu quero o seu sangue. O ar pareceu rarear na sala. Maria engasgou. O que o senhor está dizendo, Major? É simples. Você tem um tipo sanguíneo raro. Eu tenho um comprador na capital que paga muito bem por transfusões urgentes. Eu te dou o dinheiro para os remédios de Eusébio. Você me dá o seu sangue. Não de uma vez, claro, para não matá-la. Mas em ciclos. Uma coleta a cada 30 dias, Dona Maria. E a dívida congela. O que me diz? Maria ficou parada, olhando para a tinta fresca do papel. Não era apenas a dívida. Era a vida de Eusébio. Ela havia se tornado, aos olhos do agiota, não uma mulher, mas uma reserva ambulante, uma mercadoria vital, condenada a sangrar lentamente para a manutenção da dívida e para a salvação de seu marido. Maria dos Santos voltou para a fazenda dos Santos naquele final de tarde, com a alma mais pesada do que na ida. A luz do sol poente pintava o céu de um vermelho queimado, mas para ela, aquele vermelho parecia o prenúncio de uma longa e fria hemorragia. A proposta do Major Tibério era o preço de Caronte para salvar seu Eusébio. Ela teria que entregar parte de sua essência, de sua força vital, para manter a chama de vida do marido acesa. Chegando em casa, o cheiro de doença era forte. Eusébio tossia, e a tosse o sacudia de forma tão violenta que Maria temia que seus pulmões se dissolvessem. Os filhos, pequenos e alheios à dimensão do sacrifício iminente, dormiam em uma esteira no chão, aliviados pela sombra fresca da noite. Maria sentou-se ao lado de Eusébio e segurou a mão dele, a pele fina e febril. Ele abriu os olhos, turvos pela dor. Maria, você voltou. Trouxe o remédio? Eusébio perguntou, a voz como um farfalhar seco. Maria não conseguiu mentir. Abriu a bolsa e tirou o punhado de notas que Tibério havia adiantado. Era mais dinheiro do que ela via em meses. O suficiente para um tratamento inicial. Trouxe, meu amor, mas foi um preço alto. Ela sussurrou, incapaz de encarar os olhos do marido. Eusébio tentou tossir, mas parou, percebendo a seriedade do tom dela. Que preço, Maria? O Major Tibério? Ele pegou a terra do riacho? Não, Eusébio. Pior que a terra. Ele me forçou a um acordo. Ele vai me comprar o sangue. Ele diz que precisa de doadores para a capital, e que meu tipo é raro. Em troca, ele congela a dívida e me adianta o suficiente para os remédios. Eusébio arregalou os olhos. A fraqueza física não o impediu de sentir o choque moral daquela transação. Vender o sangue, Maria, vender a vida. Ele te transformou em gado de corte, minha Nossa Senhora. Você não pode aceitar isso, mulher. Mas eu já aceitei, Eusébio. Maria gritou pela primeira e última vez naquela noite, liberando toda a sua angústia. Você acha que eu queria? Eu implorei. Eu ofereci tudo. Ele disse que só aceita isso. Se eu não fizer, você morre, Eusébio. E quem vai cuidar dos nossos filhos? Eusébio tentou se levantar, mas a tosse o derrubou. Ele chorou. Um choro seco e desesperado, não pela dor do peito, mas pela vergonha. É a minha desgraça que te leva a isso, Maria. Eu sou a cruz que você carrega. Que Deus me leve, mas não deixe você se entregar a esse demônio. Maria o acalmou, secando suas lágrimas e dando-lhe a primeira dose do novo medicamento. Shhh, Eusébio. Você vai viver. E o que o agiota faz comigo fica entre mim e Deus. Sua vida vale mais que um pouco de sangue. O dia da primeira coleta chegou 10 dias depois.
Major Tibério não confiou no acaso. Ele viajou para o casebre de Maria em uma carroça coberta, trazendo consigo um homem franzino, de óculos na ponta do nariz e com uma maleta preta de couro surrado. Era o Dr. Epaminondas, um ex-prático de farmácia que se dizia médico e que havia sido expulso de Fortaleza por conduta duvidosa. Epaminondas montou um aparato sinistro no pequeno quarto de Maria. Uma cama improvisada, tubos, seringas esterilizadas, ou que pareciam ser, e recipientes de vidro etiquetados. O cenário era de uma abatedouro macabro. Tibério, imaculado em seu linho branco, sentou-se em uma cadeira trazida de sua carroça, observando a cena com a satisfação de um banqueiro em seu cofre. "Pronto, Dona Maria", Tibério disse com um tom artificialmente gentil. "O doutor Epaminondas é um profissional. Ele sabe o limite. Mas lembre-se, quanto mais sair, mais rápido a dívida diminui. E os juros não correm durante o procedimento. Veja que sou um homem justo." Maria deitou-se na cama, tentando não olhar para o marido que virou o rosto para a parede. Epaminondas, com mãos suadas, mas profissionais, amarrou o braço de Maria e encontrou a veia. A agulha entrou. Maria mordeu o lábio para não gemer. O som do sangue pulsando no tubo era para ela o som de sua vida esvaindo-se para a ganância. Enquanto o procedimento acontecia, Tibério folheava seus livros caixa e falava consigo mesmo, ou talvez com o silêncio. O lucro nisso é excepcional. A capital tem ricaços que se acidentam e precisam de sangue raro na hora. E o sertão tem gente como você, Maria, forte e resistente, com o sangue puro da terra. Um estoque vivo, digamos assim. Epaminondas parou. "Major, já atingimos o limite seguro para hoje. A paciente já está pálida demais. Mais um pouco e ela desmaia, e a qualidade da coleta cai." Tibério suspirou, desgostoso. "Tudo bem. Que seja. Mas o próximo mês, Dr. Epaminondas, você puxa mais um pouco. O Eusébio está melhorando, não está, Maria? Pois veja só. A vida do seu marido vale o seu sacrifício." Maria não respondeu. Epaminondas retirou a agulha e a enfaixou. Maria ficou deitada por mais de 1 hora, tonta, fraca, sem conseguir se levantar. Ao sair da casa, Tibério fez questão de pisar no batente, deixando um rastro de poeira branca em suas botas polidas. A cena se repetiria por 3 meses. Maria definhava a cada ciclo. Seu rosto ficou emagrecido, seus movimentos lentos. Ela mal conseguia trabalhar o necessário para sobreviver. O agiota, por sua vez, prosperava, comprando mais terras e exibindo mais joias. A fazenda dos Santos estava sendo sugada não pela seca, mas pela contabilidade de um homem sem alma. O silêncio de Eusébio, que sofria por ela, era o único som mais triste que a tosse que o consumia. A vida de Maria se transformava em notas no livro-caixa do Major Tibério. A maldade, por mais que tente se esconder sob a capa da lei e da contabilidade, sempre deixa um rastro fétido que o vento do sertão se encarrega de espalhar. O caso de Maria dos Santos não era segredo em Areias Vermelhas. Era, na verdade, um sussurro de terror que circulava entre os coiteiros e os humildes, mas que ninguém ousava elevar a voz alta, temendo a fúria e o poder do Major Tibério. Foi nesse cenário de medo e submissão que apareceu seu Gaspar, um tropeiro experiente, com mais de 60 anos vividos entre o Ceará e a Paraíba, levando sal, rapadura e, mais importante, informações. Seu Gaspar não era um homem de grandes posses, mas era um fiel admirador do cangaço e um coiteiro de confiança nas rotas escondidas. Ele chegou a Areias Vermelhas sob um sol escaldante, a mula cansada em busca de provisões e notícias. Foi na venda de Dona Coló que ele viu Maria. Ela estava encostada no batente, esperando que Dona Coló pesasse um punhado de farinha. O contraste entre Maria e a energia vibrante de seu Gaspar era gritante. O tropeiro, embora idoso, tinha o rosto bronzeado e os olhos vivos. Maria estava cinzenta. Sua pele tinha a cor da poeira da estrada, e seus lábios estavam rachados e sem cor. Ela parecia uma sombra de si mesma. Seu Gaspar tirou o chapéu, respeitoso, e tentou puxar conversa. "Boa tarde, minha filha. O sol está cruel hoje, não está?" Maria apenas balançou a cabeça,
incapaz de gastar a pouca energia que lhe restava para falar. Dona Coló, a vendedora, que estava farta da tirania do agiota, não se conteve. Ela se inclinou sobre o balcão, a voz baixa e tensa, quase um sibilo. O sol não é nada perto do que essa pobre alma tem aguentado, seu Gaspar. É o Major Tibério, o agiota. Ele a está sangrando, literalmente, meu senhor. Ele a transformou numa fábrica de sangue para pagar a dívida do marido. Seu Gaspar, que já havia ouvido todo tipo de atrocidade no sertão, sentiu um frio percorrer sua espinha. Havia coronéis que espancavam, que incendiavam, que estupravam, mas roubar a vida de forma metódica, fria, negociando a essência da pessoa como se fosse gado magro, isso era uma novidade vil. Ele se aproximou de Maria, tirando do bolso um pedaço de rapadura e estendendo-lhe. Coma, minha filha, precisa de força. É verdade o que a dona Coló disse? Esse porco está a te espremer a vida? Maria aceitou a rapadura com as mãos trêmulas. Apenas conseguiu sussurrar uma confirmação. É o jeito, seu Gaspar. Meu Eusébio. A vida dele depende da caneta dele. O velho tropeiro sentiu uma indignação que há muito não o visitava. Ele viu o medo e a resignação nos olhos de Maria, e a imagem dele não saiu mais de sua mente. Ele passou o resto do dia na venda, fazendo perguntas sutis, confirmando a periodicidade das visitas do Dr. Epaminondas e a vigilância constante dos capangas do Major Tibério. Ao anoitecer, seu Gaspar tomou sua decisão. Ele selou a mula, encheu o cantil e deixou metade de sua carga na venda de Dona Coló, pedindo que ela a vendesse e usasse o dinheiro para ajudar Maria. Dona Coló, vendo a pressa incomum do tropeiro, perguntou: Para onde vai com tanta pressa, seu Gaspar? A feira não é por este lado. O tropeiro montou na mula e deu-lhe um tapa leve nas ancas. Vou para um lugar onde a justiça, Dona Coló, não usa balança, usa punhal. A lei do Major Tibério está escrita na tinta, mas a lei do capitão, ela está escrita no couro. Ele cavalgou sem descanso, parando apenas para dar água à mula e rezar. Em sua mente, ele repassava as palavras que diria ao capitão. Não bastava dizer que o agiota era cruel. Era preciso descrever a natureza hedionda do crime. 2 dias depois, exausto, a roupa coberta de pó vermelho e a garganta seca, seu Gaspar encontrou o ponto de contato. Um jovem coiteiro, escondido em uma grota, levou-o, cambaleante, até o acampamento de Lampião. O acampamento era austero, mas funcional. O fogo estava baixo, e o bando se preparava para o descanso da tarde. Lampião, o capitão Virgulino Ferreira, estava sentado sobre um couro de bode, fumando cachimbo e conferindo um mapa. Ao seu lado, Corisco, o diabo loiro, e Dadá, os olhos sempre atentos, limpavam suas armas. O silêncio no acampamento era quase ensurdecedor. Seu Gaspar, mal conseguindo ficar em pé, tropeçou e caiu no chão poeirento. Lampião sem pressa tirou o cachimbo da boca e olhou para o tropeiro, sua expressão indecifrável. Quem te trouxe aqui, velho? E qual é a pressa que te arranca a vida desse jeito? A voz de Lampião era calma, mas com a autoridade de um trovão distante. Seu Gaspar reuniu suas últimas forças, respirando fundo o ar seco do sertão. Capitão, é o Major Tibério, o agiota de Areias Vermelhas. Ele rouba, capitão, mas ele rouba o sangue do povo. O relato de seu Gaspar paralisou o acampamento. O silêncio que se seguiu não era de descanso, mas de uma fúria contida, pesada como pedra. Lampião manteve o olhar fixo no tropeiro, mas seus olhos, através da sombra do chapéu, pareciam perscrutar a alma do agiota, a centenas de léguas de distância. Corisco largou o rifle no chão com um baque seco. Seu rosto, geralmente marcado por uma crueldade jovial, estava contorcido em pura repulsa. Roubar a vida de uma mulher, capitão, gota por gota? Isso é pior que o juiz que mandou degolar o coiteiro em Sergipe. O coronel ao menos mata de uma vez, mas esse verme prolonga o tormento, faz a alma da pessoa murchar no corpo. Corisco esbravejou, batendo a mão no gibão. Lampião, com um movimento lento e calculado, levantou-se. Seu Gaspar percebeu que a raiva do capitão não era explosiva, era fria, calculista
e infinitamente mais perigosa. Lampião fez um gesto para Dadá, que prontamente trouxe água e um pouco de comida para o tropeiro exausto. O capitão se ajoelhou ao lado de seu Gaspar, não como um líder, mas como um interrogador. Diga-me, velho, descreva-me tudo. Quantos capangas ele tem na casa? Quem é esse médico que faz o serviço sujo? E o mais importante, quando será a próxima coleta? Seja exato, Gaspar. A vida de Maria depende do que você vai me dizer agora. Seu Gaspar, revigorado pelo olhar de Lampião, contou tudo o que sabia. Descreveu a palidez de Maria, a arrogância de Major Tibério, o ar de rato de esgoto do Dr. Epaminondas e a rotina de terror imposta a cada 30 dias. A próxima coleta, capitão, disse o tropeiro, sua voz recuperando a força com a certeza da vingança. Será dentro de 4 dias. O Dr. Epaminondas sempre chega cedo para poder despachar o produto para a capital ainda no mesmo dia. O agiota o acompanha para garantir que o sangue seja extraído até o limite, capitão. Lampião se afastou e caminhou em círculo. Seu cérebro, uma máquina tática implacável, já estava arquitetando a ação. Um agiota que rouba sangue não merece a bala, Corisco. Lampião declarou, a voz grave e definitiva. A bala é rápida, limpa. Ele não sentiria a profundidade do crime dele. A pena dele tem que ser pedagógica. Ele tem que sentir na carne e no próprio sangue o que ele fez Maria dos Santos passar. Corisco sorriu, um brilho perigoso nos olhos. Então o capitão quer que ele pague o débito com o dele? Gota por gota? Gota por gota, e com juros, respondeu Lampião. O plano será de silêncio. Nada de tiroteio. Não vamos assustar o povo. Este é um acerto de contas pessoal. Vamos agir na hora da coleta para que ele seja pego no ápice da sua ganância. Lampião chamou os cangaceiros mais confiáveis. Corisco, Dadá, Gato, Moita Brava e Groxo. O plano era infiltrar-se em Areias Vermelhas durante a noite e cercar a fazenda dos Santos antes do amanhecer do dia da coleta. A ordem era estrita: neutralizar os capangas sem mortes e capturar vivos o Major Tibério e o Dr. Epaminondas. Lampião sentou-se novamente e começou a inspecionar seus punhais. Ele tinha um punhal especial, de lâmina larga e ponta afiada, que raramente usava para lutar, mas sim para marcar sentenças. Groxo. Lampião chamou o cangaceiro, conhecido por sua força bruta e obediência cega. Sua missão é a mais importante. Não importa o que aconteça, o médico covarde não pode fugir. Ele tem que estar lá. Ele é a testemunha, e ele será o executor da sentença. Entendido, capitão. Ele não escapa, respondeu Groxo, batendo no peito com o punho. Dadá, a companheira de Corisco, aproximou-se de Lampião. E a Maria, capitão? Quando a gente entrar, ela vai estar fraca, no meio da crueldade. Lampião olhou para Dadá com um raro lampejo de ternura no olhar. Você e Moita Brava vão cuidar dela, Dadá. Não queremos mais um pingo de sangue derramado dela. A partir do momento que entrarmos, a dívida de Maria está paga, e o débito do agiota é que vai começar. O resto do dia foi gasto em preparação minuciosa. O bando limpou suas armas, mas Lampião insistiu que o foco principal fossem as lâminas. Seria um trabalho cirúrgico, rápido e aterrorizante. O capitão não queria o som do tiroteio. Ele queria os gritos abafados do agiota. Ao cair da noite, sob uma lua cheia que parecia iluminar a jornada da vingança, o grupo de elite de Lampião se moveu. Corisco liderava a vanguarda, movendo-se com a leveza de um jaguar, rastreando as trilhas mais seguras e silenciosas. Eles deixaram o acampamento sob a proteção dos outros cangaceiros e se embrenharam na caatinga seca. Cada passo era uma oração muda, um compromisso com a justiça brutal do sertão. Eles se moviam em direção a Areias Vermelhas, em direção à casa onde Maria dos Santos se preparava, em terror silencioso, para a sua quarta e, talvez, última, extração de sangue. O Major Tibério, dormindo em sua cama de luxo, não sabia que, em poucas horas, ele conheceria um tipo de contabilidade que não estava em seus livros: o ajuste de contas do cangaço.
O capitão e seu grupo de elite levaram 3 dias e 2 noites para alcançar as proximidades de Areias Vermelhas. Dormiram sob a copa espinhosa dos paus-ferro, beberam água lamacenta de cacimbas escondidas e se moveram como o vento, evitando qualquer olhar curioso ou patrulha da volante. Na madrugada do 4º dia, antes que o primeiro raio de sol ousasse cortar o horizonte, Lampião e seus homens estavam posicionados. Eles cercaram a fazenda dos Santos. O casebre de taipa de Maria era modesto, mas a vigilância era intensa. Havia 2 capangas do Major Tibério. Um dormia perto da carroça envolto num cobertor sujo. O outro patrulhava preguiçosamente a entrada. Corisco e Gato agiram com a eficiência e o silêncio de predadores treinados. Corisco alcançou o capanga adormecido primeiro. Com um movimento rápido e impossível de ser previsto, ele apertou um pano embebido em éter, que levava consigo, contra o nariz do homem. O capanga sequer gemeu. Apenas relaxou no sono forçado. Gato, por sua vez, esperou o capanga em patrulha virar de costas e, com a coronha do rifle, aplicou um golpe seco e certeiro na nuca, desarmando-o e deixando-o inconsciente. Feita a neutralização, Lampião, Dadá e Moita Brava se aproximaram da casa. A missão era clara: capturar o agiota e o doutor no ato da crueldade e, acima de tudo, garantir a segurança de Maria. Texto padrão dentro do casebre, Maria dos Santos já estava acordada, sentindo o terror se enrolar em seu estômago como uma cobra venenosa. Ela sabia que aquele era o dia da coleta. Seu corpo já estava fraco, sua mente turva. Ela tentava se convencer de que, depois dessa vez, talvez pudesse resistir. Mas era uma mentira que ela contava a si mesma. O Major Tibério chegou com o Dr. Epaminondas e mais um capanga às 6 horas da manhã, antes mesmo que o orvalho secasse. O agiota estava pontual. "Bom dia, Dona Maria", disse Tibério entrando na casa sem a menor cerimônia. Ele estava radiante como se a coleta de sangue fosse um evento festivo. "O sol está lindo, o que significa que o produto chegará fresco à capital. Vamos, doutor Epaminondas, não temos tempo a perder. A pressa é inimiga do lucro." O capanga que acompanhava Tibério ficou postado na porta. Ele se chamava Zé Matraca e tinha a inteligência de uma pedra. Tibério foi até o quarto onde Eusébio estava acamado e tossindo. "Bom dia, seu Eusébio. Sua esposa está garantindo a sua vida, sabia? É um sacrifício lindo, de esposa fiel. O que seria de você sem ela?" Eusébio virou a cabeça para a parede, tossindo, incapaz de responder à crueldade verbal do agiota. Maria, com os olhos fundos de pavor, foi levada para o cômodo improvisado. O doutor Epaminondas preparou a cama e os instrumentos, com aquela sua sujeira profissional. Tibério, como sempre, puxou uma cadeira e pegou seu livro-caixa, pronto para anotar o débito diminuído, o lucro auferido e a humilhação completa. "Vamos lá, doutor, com cuidado. Ela não pode morrer antes de quitar o empréstimo", Tibério instruiu, rindo de sua própria piada mórbida. Maria deitou-se. O doutor Epaminondas atou o garrote em seu braço pálido. Tibério pigarreou, abrindo o livro na página de Maria. Dívida atual: 420 mil réis. Com a coleta de hoje, caímos para 380. 6 coletas a mais, Maria, e você está livre. Mas eu sei que você fará mais empréstimos. O doutor Epaminondas levou a agulha, suja de desespero alheio, para a veia de Maria. A mulher fechou os olhos, esperando a dor física e moral de mais uma vez ter sua vida roubada. Foi nesse instante, no ápice da crueldade do Major Tibério e no extremo desespero de Maria, que a porta do quarto foi aberta de repente, sem um ruído de dobradiças. Apenas a sombra de um homem vestido de couro bloqueando a luz do amanhecer. Zé Matraca, o capanga na porta, virou-se confuso. Não houve tempo para gritos. Groxo, o cangaceiro forte, avançou com a velocidade de um raio e, com um golpe seco na lateral da cabeça de Zé Matraca, derrubou-o sem vida. O barulho foi abafado pela tosse de Eusébio e pelo ruído da porta fechando rapidamente. Lampião, Corisco e Gato entraram. O quarto ficou subitamente pequeno e ameaçador. O Major Tibério e o doutor Epaminondas se viraram, seus rostos se transformando em máscaras de terror absoluto ao verem os cangaceiros.
O doutor soltou a seringa, que caiu no chão com um baque metálico. Tibério tentou alcançar a pistola que escondia debaixo da cadeira, mas Lampião já estava sobre ele. Não tente, agiota. Hoje você não é o credor. Você é o débito. E a conta chegou. Lampião rosnou, a voz grave e fria, sem espaço para negociação. Dadá e Moita Brava correram para Maria, que estava em choque na cama com o garrote ainda apertado em seu braço. Elas a desamarraram e a retiraram gentilmente do quarto, levando-a para a sala ao lado, longe da carnificina iminente, ao lado de seu Eusébio, que assistiu à cena sem entender, mas com um brilho de esperança nos olhos. O silêncio no quarto era quebrado apenas pela respiração pesada dos cangaceiros e pelos gemidos abafados do Major Tibério, que havia caído no chão. Lampião, parado sobre o agiota, parecia uma estátua de mármore e couro. O doutor Epaminondas, apavorado, tentava se encolher no canto, tremendo como vara verde. Amarrem o agiota na cama, Lampião ordenou com a voz baixa, mas potente. Corisco, pegue a corda mais grossa. Ele não pode se mover. O débito dele será pago na mesma posição em que Maria pagou o dela. Corisco e Gato agiram rápido. O Major Tibério, um homem que passara a vida dando ordens, agora era imobilizado, suas mãos gordas presas às cabeceiras da cama, seus pés firmemente atados. Ele implorava, sua voz sumindo e voltando em pânico puro. Capitão, pelo amor de Deus, é um engano, é um negócio. Eu devolvo o dinheiro, eu dou a fazenda dos Santos a ela. O senhor não precisa disso, eu juro que nunca mais faço nada. Tibério chorava, a gordura de seu rosto tremendo de medo. Lampião se inclinou sobre ele, o rosto a poucos centímetros do agiota. Engano, Tibério. Negócio? O seu negócio era roubar a vida de uma mulher que salvava o marido. O seu negócio era a contabilidade da morte. E a minha contabilidade, Major, é diferente. O agiota cobra juros. Eu cobro a alma. Ele se endireitou e se virou para o doutor Epaminondas, que estava em posição fetal no canto. Doutor Epaminondas, você é o homem da ciência aqui, o homem que sabe o limite. Venha cá. O médico tremeu e se arrastou. Capitão, eu sou inocente. Eu sou apenas um técnico. Ele me forçou. Ele me pagou. Pagou, doutor? Pois bem. Agora você vai trabalhar para mim. Seu pagamento será a sua vida. Seu primeiro paciente é o Major Tibério, e o diagnóstico é simples. Ele tem um débito de sangue a ser quitado. Lampião fez um gesto com a cabeça para Groxo. Groxo, com sua força bruta, agarrou o doutor Epaminondas pelo colarinho e o forçou a ficar em pé. Puxou a maleta preta de couro surrado que o doutor havia derrubado e jogou-a de volta para ele. Pegue seus instrumentos, doutor. E não erre. Se o agiota morrer antes de eu dizer que a dívida está paga, você vai atrás dele para fazer companhia. Lampião ameaçou com uma frieza cortante. Epaminondas, com as mãos trêmulas, abriu a maleta. Ele viu as seringas, os tubos e os recipientes de vidro etiquetados, os mesmos que ele usara minutos antes em Maria. A ironia daquela cena era mais cruel do que qualquer açoite. Lampião então dirigiu-se ao agiota, que estava preso e chorando histericamente. Major Tibério, você disse que Maria tinha um sangue raro. Você se beneficiou da força da vida dela. O seu corpo gordo, agiota, é o resultado de anos de roubo e boa alimentação. Suas veias estão cheias. Você tem mais do que o suficiente para pagar o seu crime. Corisco, que observava a cena com um sorriso feroz, preparou o braço de Tibério, amarrando o garrote com a mesma crueldade que Tibério exigia do doutor. Capitão, os vasos dele são bons. Gordo no braço, capitão. Vai ser um bom pagamento. Corisco zombou, apreciando o terror nos olhos do agiota. O doutor Epaminondas, sem saída, encaixou a agulha mais grossa. O agiota soltou um grito rouco e agonizante. O sangue dele, grosso e escuro, começou a pulsar pelos tubos, escorrendo para os recipientes que deveriam conter o sangue de Maria. Lampião ficou parado, observando o processo, o chapéu cobrindo os olhos. Ele não demonstrava prazer, apenas a satisfação austera do juiz que cumpre a lei. Tibério berrava. Pare! Pare, doutor, eu estou ficando fraco. Eu não aguento. Lampião, eu te dou tudo.
A fazenda! Eu te dou ouro! O ouro não compra a vida que você roubou, agiota. Lampião respondeu imóvel. Você viu Maria ficar pálida, sentada na beira da cama, fraca demais para alimentar os filhos. E você riu. Agora, você vai ver o seu corpo definhar. Você vai sentir o que é ter a vida sendo roubada. Gota por gota. Epaminondas, aterrorizado, acelerava e diminuía o ritmo da coleta, olhando alternadamente para Lampião e para o rosto pálido de Tibério. Ele sabia que estava em um cabo de guerra e que a corda o puxaria para a morte se ele errasse. Capitão, o major já perdeu uma quantidade perigosa. Ele está entrando em choque. Ele vai morrer. O doutor Epaminondas implorou, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Lampião não reagiu de imediato. Ele observou o agiota. O rosto de Tibério, antes vermelho de arrogância, estava agora cinzento e suado. Seu corpo grande e flácido tremia, e ele mal conseguia respirar. Ele havia chegado ao limite da palidez de Maria. Ele havia sentido o terror que ela sentia. Basta, Lampião ordenou. Retire a agulha, doutor. A dívida de Maria está paga, mas a sua vida, Major Tibério, continua em débito. Epaminondas, aliviado, retirou a agulha e enfaixou o braço do agiota, que desmaiou na cama. Lampião então fez a contabilidade final. Ele pegou o livro-caixa do agiota, a caneta de prata, e escreveu com a ponta do punhal, riscando a página de Maria. Dívida quitada. Pago com o próprio sangue. Não haverá mais cobrança. Assinado. Lampião, o credor de Deus. Lampião se afastou da cama, a tensão da vingança esvaziando-se do quarto como a vida havia se esvaído do Major Tibério. O agiota jazia inerte, pálido, com o rosto inchado e a boca aberta em um grito mudo. Moita Brava e Dadá trouxeram Maria dos Santos de volta ao quarto. Ela ainda estava fraca, mas seus olhos, antes vazios, agora brilhavam com uma mistura de alívio, horror e uma gratidão infinita. Ela viu o agiota desfalecido, viu os tubos sujos e viu Lampião. Capitão, ela sussurrou sua voz trêmula. Obrigada. O senhor me devolveu a vida. Lampião, com uma gentileza rara, tirou o chapéu. Não me agradeça, Maria. A justiça do homem é imperfeita, mas a justiça do sertão não é. Seu débito foi pago com o sangue do credor. Agora sua honra está limpa, e sua vida é sua. O capitão pegou os livros-caixa do Major Tibério e o maço de notas que estava escondido em uma sacola de couro. Ele não levou o dinheiro, embora pudesse. Ele era um bandido, sim, mas um bandido com um código de ética singular. Dadá, pegue as notas. O dinheiro que ele roubou agora será dela. O débito está pago. E os juros são para o remédio de seu Eusébio e para a farinha dos meninos. Dadá separou o dinheiro e colocou-o nas mãos de Maria. Em seguida, Lampião pegou a escritura da Fazenda dos Santos, que o agiota já tinha escondido entre seus pertences, esperando a oportunidade para apossar-se dela. Com seu punhal, ele rasgou o papel em tiras, jogando os fragmentos sobre o corpo desfalecido de Tibério. A terra é de vocês, Maria, e a dívida está quitada. Não há mais papel. Só há o sertão. Lampião se virou para Corisco. Corisco, o agiota e o doutor Epaminondas vão viajar, e eles vão levar uma mensagem para o povo de Areias Vermelhas. Uma mensagem que a caneta do major não podia escrever. O plano de humilhação final foi posto em prática. Groxo foi buscar a carroça do Major Tibério, enquanto Moita Brava e Gato preparavam o agiota e o doutor para a jornada. Os dois foram amarrados e colocados na carroça, seminus, para que todos vissem a palidez e a fraqueza do homem que se dizia poderoso. Tibério despertou durante o trajeto, fraco e desorientado. A humilhação de ser levado como um animal, exposto ao sol e à poeira, era para ele pior que a própria morte. Ele viu seu próprio sangue coagulado nos frascos que balançavam na carroça. Ao chegarem em Areias Vermelhas, os cangaceiros fizeram uma entrada triunfal, mas silenciosa. O povo, assustado, saiu das casas para ver o que estava acontecendo. E o que viram
fez o terror se misturar com uma satisfação silenciosa. Lampião não precisou falar. Ele desamarrou o agiota e o doutor Epaminondas no centro da praça. Tibério, fraco e sem conseguir se manter em pé, caiu de joelhos na poeira. A palidez de seu rosto gordo, a fraqueza de seu corpo, era o testemunho vivo da vingança de Lampião. O agiota não rouba mais, Lampião declarou, sua voz ressoando pela praça. Ele roubou o sangue do povo e eu roubei o dele. O débito está pago. Se ele voltar a roubar a vida de alguém, ele não pagará com sangue, pagará com a alma. E o doutor Epaminondas? Ele é o testemunho. Ele sabe a medicina da lei do cangaço. Quem cobrar o sangue, pagará com a vida. O povo não aplaudiu, pois o medo de Lampião era grande, mas houve suspiros e olhares de gratidão. A justiça havia sido feita de uma forma que a lei do governo jamais faria. Lampião e seu bando partiram de Areias Vermelhas tão rapidamente quanto chegaram, desaparecendo na Caatinga, deixando para trás o Major Tibério humilhado e o doutor Epaminondas aterrorizado. O agiota sobreviveu, mas ele jamais recuperou o poder. Ele foi ridicularizado e expulso do povoado. A palidez de seu rosto era o lembrete constante de que ele era apenas um homem, e que havia um juiz no sertão que cobrava a vida com a mesma precisão que ele cobrava os juros. Maria dos Santos e seu Eusébio se reergueram lentamente. O remédio fez efeito, o marido se recuperou, e com a dívida quitada, a vida recomeçou. A lição de Lampião, escrita a punhal na história do povoado, era clara. A maldade calculada e fria seria sempre punida com uma vingança igual e oposta. No sertão, a contabilidade final era sempre a da vida, e o único credor invencível era o capitão Virgulino.